a 20 de julho, ok? Bem, por que estão fazendo tanta pressão para que o pastor Marcos Feliciano não seja ou não continue a ser o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados? Deixa eu dizer uma coisa para você. Discordar de pessoas é um direito. Eu tenho dito aqui. Você pode não concordar comigo, você pode discordar de mim. Agora, você não pode deixar que as suas emoções façam porque você não gosta de uma pessoa, ou porque você não tem relacionamento com ela, ou porque alguma postura dela não te agradou, você passe então a ser contra ela em tudo. Isso aí, meu querido, misturar emoções com a sua inteligência pode produzir em você problemas de caráter. O que é certo é certo, o que é justo é justo. Quero ser honesto aqui, não vou enganar ninguém. Eu tenho discordâncias com o pastor Marcos Feliciano. Muita gente sabe disso. Eu não vim aqui enganar ninguém. Mas o que é certo é certo. O que é verdade é verdade. Por que essa pressão toda para que o pastor Marcos Feliciano, que é deputado federal, não continue a ser presidente da Comissão de Direitos Humanos? Existe um jogo que está por detrás e que eu vou botar agora, vou esclarecer, para você, meu irmão, entender o que está por trás. Qual é o jogo? Preste atenção. Eu tenho dito aqui, vou repetir. Eu não estou inscrito em partido político nenhum. Eu já disse aqui que voto em pessoas. Eu não tenho ideologia, eu voto em pessoas. Se for do PT, PSDB, PSC, sei lá, PP, PSD, não importa. Eu voto em pessoas. Agora, se algum partido político começar a fazer de maneira, mesmo que surda, certo? Uma perseguição religiosa e um discurso antirreligioso contra os evangélicos, aí, meu amigo, eu vou anular esse partido, aí acabou para mim. Eu não sou criança, não sou idiota, e eu sei e eu conheço muito bem o jogo. Então, escuta só. Durante 16 anos, o PT presidiu a Comissão de Direitos Humanos. Agora eles não quiseram mais. Por que será? Pergunte a eles. Por que será? Será que tem alguma coisa inconfessável? Eles, como um grande partido, poderiam ter mantido a presidência. Não quiseram. Ok? Então, a Comissão de Direitos Humanos caiu no colo do PSC. E o pastor Marcos Feliciano, que lá na Câmara de Deputados tem feito um enfrentamento em relação a privilégios do movimento gay, a questão de aborto. Quando o pastor Marcos Feliciano foi indicado, meu irmão, os ativistas gay, ok? O PT, que sempre teve como bandeira defendê-los, o PSOL, que é a mesma coisa, tem lá um deputado gay, que só tem essa expressão toda porque é gay, senão não era nada, pelo número de votos que ele foi eleito, e o PCdoB disseram, caramba, vai entrar na comissão um cara que tem lutado contra nós. Então, vamos jogar pesado. Aí o PT fez um jogo de cena para a opinião pública. O camarada, presidente da comissão outrora, que tinha que presidir, abandonou, renunciou. Jogo de cena. Há 16 anos eles presidiram essa comissão. Por que deixaram? Fazendo jogo de cena para a mídia. Agora, por que a mídia fez uma pressão grande? Minha gente, acorda. Simultaneamente, 2 petistas condenados no Mensalão, condenados pelo Supremo Tribunal Federal, 2 deputados federais passaram a integrar a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, a chamada CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Esta é a mais importante comissão da Câmara dos Deputados. Eu brinco, é disputada quase que a tapa, o deputado que vai para lá, porque tudo passa por ela. Simultaneamente que o pastor Marcos Feliciano foi escolhido presidente da Comissão de Direitos Humanos, 2 deputados federais do PT, que eu não vou dizer nome aqui, condenados pelo Supremo Tribunal Federal, foi indicado e estão participando dessa comissão. A imprensa, quietinha, não falou
1/10 do que falou de Marcos Feliciano sobre isso. Então, olha o jogo para tapar isso. Minha gente, o jogo é muito violento. Então, vamos desviar a atenção da sociedade para não perceber que 2 deputados condenados pelo Supremo Tribunal Federal por corrupção estão participando da comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. 2 deputados do PT condenados no mensalão. E aí desvia o foco para a sociedade não perceber isso. Esse aqui é o jogo. E eles têm muita influência. O que tem de jornalista aí, meu irmão, que faz o jogo desses caras? Então, o que está por trás? O jogo da esquerda, que não suporta os evangélicos nem a ideologia cristã, porque a deles é ateísta humanista. Então querem alijar do processo social da nação brasileira o pensamento e o voto dos evangélicos. E querem, então, colocar um bloqueio na sociedade contra evangélicos e pastores. Aí eu pergunto, o que tem a ver a casa do pastor com a Comissão de Direitos Humanos? O que tem a ver o pedido de oferta dele com a Comissão de Direitos Humanos? E outra, querer dizer que por uma frase alguém é racista ou homofóbico, isso é piada. Isso deve ser piada e de mau gosto. Eu não concordo com a ideia dele sobre... É uma discussão teológica isso. Eu não concordo com essa vertente teológica de onde vieram os negros. Eu não concordo. Mas é uma vertente teológica. Não tem nada de racismo. É uma discussão teológica que eu não concordo. Eu não concordo com essa vertente teológica. Ok? E o cara, com todo respeito eu vou brincar, hoje você vê assim o Marcos Feliciano de cabelo esticado, mas meu amigo, se pegar aí atrás, o cara é de origem negra, o cabelo dele é todo enroladinho. Vai ver lá na família dele, ok? Vai lá ver. Eu não concordo com tudo que ele fala, eu já disse aqui, eu tenho discordâncias com ele. Mas isso é um jogo sujo, ok? É um jogo sujo que está por trás para esconder nomeações de gente condenada por safadeza, ladruagem e roubo, e que estão na comissão mais importante da Câmara dos Deputados, ok? E por que um pastor evangélico não pode dirigir a Comissão de Direitos Humanos? E como é que estão fazendo um pré-julgamento? Ele já está lá? Ele tomou alguma medida contrária? Agora, o que a Comissão de Direitos Humanos tem feito? Privilégios de proteção para o ativismo gay. Então eles ficaram loucos. E outra, essas manifestações no Brasil de Araque, manifestação onde tem ativista gay, gente do PSOL, gente do PCdoB e gente do PT. Manifestação de Araque com meia dúzia de gente. E eu tenho dito aqui, eu faço uma separação entre homossexuais e ativistas gays. Homossexual, o cara quer ser, é um direito dele. Quem é que vai impedir isso? É um direito. Eu não estou aqui para dizer que não, nem Deus diz que não pode ser. E eu vou dizer, é um direito de ser. Ativista gay é aquela turma que mama nas tetas do governo e nas estatais para dizer que o Brasil é homofóbico e dizer que todo mundo que é contra eles é homofóbico. São esse grupo. E que estão desesperados, porque estão com medo que se descubram coisas, sabe? Que estão ali dentro da comissão que ninguém sabe para favorecer eles. Portanto, isso é um joguinho político sujo, isso é um joguinho político sem vergonha, que visa um discurso antirreligioso, alijando se ateu pode dar opinião, se empresário pode dar opinião, se operário pode dar opinião, ok? Isso tudo faz parte da sociedade, evangélicos também. Como é que você descarta suas crenças e valores? Por que um comunista, um ateu, pode influenciar e um pastor evangélico ou um evangélico não pode com as suas crenças e valores? A verdade é que há uma mudança de paradigma. O modelo judaico-cristão que impera no mundo ocidental
Eles querem mudar, e isso é a esquerda. Esse sistema falido comunista, que não deu certo em lugar nenhum, e que eles ainda têm, porque, minha gente que fala bem do governo de Cuba, tinha que comprar uma passagem de avião só de ida para essa raça. Vai lá para Cuba, vai lá ver, nada é mais precioso do que a liberdade. Você pode dar tudo ao homem, se não der a liberdade, acabou. O homem nasceu para ser livre. Um sistema miserável daquele, um sistema, pode ter o quê? O que tem lá demais? Lá tem miséria, lá tem fome, ok? Lá tem um camarada que é dono do país, e são esses caras que fazem apologia. E uma outra coisa que eu vou encerrar aqui. Quando o presidente do Irã esteve aqui no Brasil, Ahmadinejad, acho que é o nome do cara, um nome difícil, ok? Esse cara que pendura gay em guindaste em praça pública, eu não vi o PT, o PSOL, o PCdoB e os ativistas gays fazerem nada contra a presença desse cara aqui. Sabe quem fez? Eu. Botei faixas em frente ao hotel, botei faixas em frente à Conferência Mundial do Meio Ambiente, protestando contra ele. Os ativistas gays, caladinhos. O PSOL, caladinho. O PCdoB, caladinho. O PT, caladinho. Ainda foram lá em reunião receber bandeira dele. Esse ativismo de meia tigela, eu nunca vi esses caras fazerem nada contra um cara que manda matar gay. E outra, é isso aqui. Pastor, cuidado, porque o seu discurso pode provocar intolerância. Conversa. Eles querem me calar. Qual é o registro policial que um evangélico bateu ou matou um gay? Quando é que um gay foi maltratado numa igreja evangélica? Isso é palhaçada. É para nos calar, e o povo de Deus não pode cair nisso. Irmãos, eu não estou numa partida de futebol, gente. Pastor Silas 2, ativismo gay 0. Ativismo gay 2, Pastor Silas 0. Querido, vamos fazer o seguinte, não vamos mais combater o pecado, não. Não vamos mais, não. Não vamos falar contra o pecado, não. Sabe por quê? Porque estão pecando, Jesus vem, muita gente vai para o inferno. Qual é o papel da igreja? Não vos conformeis com este mundo. Se vão aprovar a lei ou não, é uma outra história. Eu estou marcando uma posição, que é a posição da palavra de Deus e da igreja de Cristo nessa sociedade, que é o nosso papel. Então eu estou dizendo aqui o joguinho. Por que não querem um pastor numa comissão? Eles têm interesse nisso, porque eles querem privilégio. E esse jogo sujo de falar da vida de pastor, de dinheiro, é tudo para denegrir, e nós não podemos cair nessa. O pastor roubou, o pastor construiu o dinheiro, o patrimônio, roubando da igreja. Como é que é? Quer dizer que pastor não pode ter alguma coisa? Eu já mostrei meu imposto de renda aqui. Quer dizer que pastor não pode ganhar oferta? Não pode vender material? Conversa fiada é essa, rapaz. Vamos deixar de ser tolo e deixar de conversa fiada. Essa é a verdade. E tem mais, hein? Estou avisando ao povo evangélico. Estou avisando a você. Não se espantem se amanhã plantarem uma notícia para tentar me denegrir. Eles são capazes de tudo. Não se espantem. De tentarem armar uma, torcer fatos para me denegrir diante da opinião pública. Não se espantem. Me ouçam. Se isso acontecer, me ouçam antes de me julgar. Cuidado com o julgamento desonesto. Cuidado. A Bíblia diz que o julgamento tem que ser conforme a reta justiça. Tá? Não julgueis para que não sejam julgados. Esse é um texto. Agora, vai lá em João. Sabe que o contexto é quando você julga de maneira parcial. É isso que você não pode fazer. Senão, todo juiz ia para o inferno, todo desembargador ia para o inferno.